Ação Penal 2005-7208-0011-88, dígito 7. Interrogatório de Edir Macedo Bezerra. Senhor Edir, como eu disse agora há pouco, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. A ação teve início a respeito de uma procuração outorgada ao senhor pelo senhor Marcelo Nascentes Filhos, e depois houve a transferência das cotas da TV Vale do Itajaí Limitada. O que realmente aconteceu, senhor Edir? O que a denúncia corresponde à verdade, o que não corresponde? O que o senhor tem a mencionar a respeito disso? Meritíssimo, eu realmente não acompanhei todo o processo. O meu trabalho não é só, não se restringe apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo, a gente viaja muito. Eu assinei muitos papéis que eu não sei, não tenho ideia do que foi que assinei, não tenho lembrança do que foi que assinei. Só não assinei papel em branco, mas o resto eu assinei tudo que as pessoas, os advogados, as pessoas competentes me davam para assinar, que eu confiava, eu assinava. Agora, essa denúncia aí, eu realmente é algo que eu não tenho aquele conhecimento profundo. Uhum. Essa negociação envolvendo aqui as cotas sociais da TV Vale do Itajaí, portanto, o senhor não teve maior contato? Não. Foi tudo nessa forma que o senhor acabou de dizer, por conta do jurídico, da igreja, que doe. Uhum. Porque consta uma procuração em favor do senhor com um espaço em branco e depois o preenchimento à máquina. E depois houve o subestabelecimento dessa procuração para Júlio César Ribeiro. O senhor se recorda alguma coisa disso? Não recordo. Não, já faz muito tempo. Sim. O subestabelecimento faz quase 12 anos, quase 11 anos. Ok. Pelo Ministério Público Federal? O senhor sabe quem pode ter engendrado essa questão da procuração? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Porque muitas pessoas trabalhavam conosco e como nós há 12 anos atrás, eu estava morando nos Estados Unidos. Eu vinha de passagem em São Paulo, aqui no Brasil em geral. E quando vinha os papéis, tem que assinar isso aqui, precisa disso, eu assinava e não me envolvia. Na realidade, o nosso trabalho, ele se restringe estritamente espiritual. A parte jurídica, a parte administrativa, física da instituição, eu não me envolvo. Não me envolvo porque eu tenho os meus princípios. A igreja vive, se sustenta de inspiração, de ideias. E essas ideias, essas inspirações bíblicas, obviamente passam por nós. E nós nos atemos especialmente a isso. Então, a parte administrativa, nada disso eu tenho conhecimento, eu não leio. Eu assino muitos papéis, eu realmente não leio. São muitos papéis que eu assinava há alguns anos atrás. Hoje não assino mais nenhum. Mas as empresas, várias delas, têm... o senhor é o titular das empresas, várias delas. Olha, que se relacionam à igreja. Atualmente, a única empresa que eu saiba, que eu me lembre que eu sou titular, é Record. É Record. E mais nada. Que eu lembre. Agora, não sei se tem outras coisas. Porque são muitas coisas que eu não tenho ideia, não me lembro. Humanamente falando, é impossível lembrar. Tá, o senhor está falando então que o senhor assina os documentos que não estejam em branco, o senhor assinava sem ler, é isso? E sim, muitos documentos eu assinava sem ler. Mas alguns... Confiança as pessoas que me davam documentos para assinar. Mas alguns o senhor lia, alguns documentos sim? Não, pelo menos por alto? Não.
não me envolvi, não me envolvo. E não me envolverei. Essa é a minha linha de conduta. Eu não me envolvia, não me envolvo e não me envolverei. Porque eu não tenho estrutura física, nem emocional, nem espiritual para ler processos, ler as coisas, não. Se a pessoa é de confiança e nós acreditamos, em que nós depositamos confiança e fé, nós assinamos. Mas o resto fica por conta do jurídico. Não sei se eu me expliquei, mas essa é a minha atitude. Estou falando que é. Tá certo. Tá bom, muito obrigado. Pela defesa? Sem perguntas, demais defesa, algum questionamento? Então, o senhor quer acrescentar alguma coisa à sua defesa? Olha, Excelência, eu só tenho a acrescentar que o trabalho da igreja, da qual nós pertencemos, é um trabalho que preza pela ética moral, porque ela é o reflexo da ética espiritual. E quando qualquer pastor que se engaja nesse trabalho com um sentimento de missão, com o sentimento de levar para as pessoas aquilo que crê, aquilo que acredita, então a gente confia. E às vezes essas pessoas, pela má conduta, por uma conduta incoerente, uma conduta que denigre a imagem da igreja, que vai contra os princípios que nós prezamos, então essas pessoas são retiradas, são excluídas imediatamente do corpo de pastores. E com isso, por conta de muitos maus testemunhos, eu diria péssimos testemunhos, porque a gente poderia aceitar qualquer pessoa que é alheio ou alienado à fé, até tenha esse procedimento, mas a pessoa que se propõe a pregar uma coisa que supostamente crê e toma uma atitude contrária, nós não aceitamos. Nunca vamos aceitar isso. Nunca, jamais. Ainda que vamos ter dor de cabeças, ainda que vamos ter problemas, nós não vamos aceitar. Então, essa é a nossa linha de pensamento na Igreja Universal. Só uma última pergunta. No período ali de 1996 até 2002, qual que era o relacionamento que o senhor tinha com o senhor Honorilton, com o senhor Júlio César Ribeiro e também com o Marcelo Nascentes Pires? Todos eram pastores, como eu. Todos. Aliás, o Honorilton é pastor até hoje. O Júlio César também é pastor até hoje. O Marcelo deixou de ser pastor a partir do momento que sua conduta não atendeu aquilo que ele propunha fazer na igreja. Então, nós tínhamos um contato como pastor. Ele era, quando chegou na igreja, ele era viciado, ele era toxicômano, e foi bem recebido, ele foi reintegrado à sociedade, ele foi liberto das drogas. Então, pouco a pouco ele foi se engajando no ministério por conta do testemunho pessoal dele. Então, ele veio a ser um obreiro, um auxiliar,
e mais tarde veio a ser pastor e até bispo, por conta do seu desenvolvimento. Mas foi tudo interrompido pela conduta que não condizia com a fé que nós pregamos. Então, a partir do momento que ele não comungava a nossa fé, a nossa conduta, então nós nos desligamos praticamente. Mas isso não significa dizer que eu tenho qualquer coisa contra a pessoa dele, e nem contra ninguém, que ele não poderia ter mágoa, ódio, qualquer coisa, qualquer sentimento com respeito a quem quer que seja. Mas a gente tem uma ética e não é justo que a gente mantenha no quadro de pastores aqueles que não procedem de acordo com o que pregam. Eu vivo o que eu prego. Eles também têm a obrigação de viver o que pregam, senão aí vira bagunça. Ok. Bom, encerrado o depoimento,